Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu like no vídeo, pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. O capítulo Esdras 6 celebra a confirmação e a conclusão da reconstrução do templo em Jerusalém. Seus versículos revelam como o decreto de Dário não apenas validou a obra interrompida, mas também garantiu apoio para que ela fosse finalizada. O texto descreve a perseverança do povo, a intervenção divina por meio das autoridades persas e a alegria da dedicação do templo, marcando um momento decisivo de restauração espiritual e nacional para Israel. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Esdras 6 do livro de Esdras da Bíblia. O decreto de Dário. O rei Dário mandou então fazer uma pesquisa nos arquivos da Babilônia, que estavam nos locais em que se guardavam os tesouros. 2 Encontrou-se um rolo na cidadela de Ecbatana, na província da Média, e nele estava escrito o seguinte, que Dário comunicou. 3 No primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro promulgou um decreto acerca do templo de Deus em Jerusalém, nestes termos. 4 Com 3 carreiras de pedras grandes e uma carreira de madeira. O custo será pago pela tesouraria do rei. 5 Que o templo seja reconstruído como local destinado à apresentação de sacrifícios e que se lancem os seus alicerces. Ele terá 27 metros de altura e 27 metros de largura, e os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tirou do templo de Jerusalém e trouxe para a Babilônia, serão devolvidos aos seus lugares no templo de Jerusalém, devem ser colocados na casa de Deus. 6 Agora, então, Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, e Setar-Bozenai, e vocês, oficiais dessa província e amigos deles, mantenham-se afastados de lá. 7 Não interfiram na obra que se faz nesse templo de Deus. Deixem o governador e os líderes dos judeus reconstruírem esse templo de Deus em seu antigo local. 8 Além disso, promulgo o seguinte decreto a respeito do que vocês farão por esses líderes dos judeus na construção desse templo de Deus. As despesas desses homens serão integralmente pagas pela tesouraria do rei, do tributo recebido do território a oeste do Eufrates, para que a obra não pare. 9 E o que for necessário. Novilhos, carneiros, cordeiros para os holocaustos oferecidos ao Deus dos céus, e trigo, sal, vinho e azeite, conforme for solicitado pelos sacerdotes em Jerusalém, tudo deverá ser entregue diariamente a eles, sem falta. 10 Para que ofereçam sacrifícios agradáveis ao Deus dos céus e orem pelo bem-estar do rei e dos seus filhos. 11 Além disso, determino que, se alguém alterar este decreto, atravessem-lhe o corpo com uma viga tirada de sua casa e deixem-no empalado. E seja sua casa transformada num monte de entulho. 12 E que Deus, que fez o seu nome ali habitar, derrube qualquer rei ou povo que estender a mão para mudar este decreto ou para destruir esse templo de Jerusalém. Eu, Dário, o decretei. Que seja plenamente executado. Breve análise textual e voltaremos à leitura. Uma explicação clara, completa e fácil de entender sobre Esdras 6, o capítulo que relata o decreto de Dário, a conclusão do templo e a celebração da Páscoa. O significado de Esdras 6. O capítulo mostra como Deus confirma sua vontade, usando até reis pagãos para cumprir seus planos. Ele apresenta 3 momentos principais. Primeiro, o decreto de Dário confirmando o decreto de Ciro, versículos 1-12, contexto. Os inimigos dos judeus tentaram interromper a reconstrução do templo. Eles disseram ao rei Dário que investigasse se realmente existia um decreto de Ciro autorizando a obra. Isso foi relatado em Esdras 5. Resultado da investigação. Dário manda procurar nos arquivos da Babilônia. O decreto é encontrado em Ecbatana, versículos 2-5.
Nele estava a ordem original de Ciro: reconstruir o templo, usar grande quantidade de materiais. O rei arcaria com os custos. Os utensílios de ouro e prata seriam devolvidos. Dário reafirma e amplia o decreto. Dário não apenas permite a construção, ele fortalece e protege a obra. Primeiro, nenhuma autoridade local deveria atrapalhar, versículo 7. Segundo, todas as despesas seriam pagas com dinheiro do império, versículo 8. Terceiro, tudo que os sacerdotes precisassem, animais, trigo, azeite, vinho, sal, deveria ser entregue diariamente e sem falta, versículo 9. Quarto, ele pede que orem pelo rei e seus filhos, versículo 10. Quinto, determina pena severa contra quem violasse o decreto: ser empalado em uma viga retirada da própria casa. A casa ser destruída até virar entulho, versículo 11. Significado espiritual: Deus abre portas usando autoridades inesperadas. Deus protege a obra e transforma obstáculos em garantias. Mesmo reis pagãos reconhecem o poder do Deus de Israel. Voltamos a ler. A consagração do templo. 13. Tendo recebido o decreto do rei Dário, Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e os companheiros deles o cumpriram plenamente. 14. Dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, descendente de Ido. Eles terminaram a reconstrução do templo conforme a ordem do Deus de Israel e os decretos de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, reis da Pérsia. 15. O templo foi concluído no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. 16. Então o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados, celebraram com alegria a dedicação do templo de Deus. 17. Para a dedicação do templo de Deus ofereceram 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros e, como oferta pelo pecado de todo Israel, 12 bodes, de acordo com o número das tribos de Israel. 18. E organizaram os sacerdotes em suas divisões e os levitas em seus grupos para o serviço de Deus em Jerusalém, conforme o que está escrito no livro de Moisés. Celebração da Páscoa. 19. No 14º dia do primeiro mês, os exilados celebraram a Páscoa. 20. Os sacerdotes e os levitas tinham se purificado, estavam todos cerimonialmente puros. Os levitas sacrificaram o cordeiro da Páscoa por todos os exilados, por seus colegas sacerdotes e por eles mesmos. 21. Assim, os israelitas que tinham voltado do exílio comeram do cordeiro, participando com eles todos os que se haviam separado das práticas impuras dos seus vizinhos gentios para buscarem o Senhor, o Deus de Israel. 22. Durante 7 dias eles celebraram com alegria a festa dos pães sem fermento, pois o Senhor os enchera de alegria ao mudar o coração do rei da Assíria, levando-o a dar-lhes força para realizarem a obra de reconstrução do templo de Deus, o Deus de Israel. Análise textual. Segundo, a conclusão do templo, versículos 13 e 18, a obra avança. Tatenai e os outros governadores, que antes suspeitavam, agora obedecem completamente ao decreto. Os líderes judeus continuam com coragem, motivados pelas mensagens dos profetas Ageu e Zacarias. O templo é concluído, terminado no 6º ano do reinado de Dário. Foi uma reconstrução difícil, com oposição, desânimo e atraso, mas foi concluído exatamente como Deus havia prometido. A dedicação do templo. O povo ofereceu sacrifícios abundantes: 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros, 12 bodes, um por cada tribo de Israel, mostrando que o templo era para todo Israel, não só para o remanescente de Judá. Significado espiritual. Deus honra a perseverança. A obra só termina quando Deus sustenta seus servos. A dedicação simboliza um recomeço espiritual. Terceiro, a celebração da Páscoa e da festa dos pães sem fermento, versículos 19 e 22, a Páscoa. Os sacerdotes e levitas se purificam adequadamente. Os exilados celebram a Páscoa, algo que não acontecia plenamente desde o período antes do cativeiro. A Páscoa lembra: libertação do Egito, fidelidade de Deus, renovação da aliança. A festa dos pães sem fermento, celebrada por 7 dias com grande alegria.
Quem participou? Primeiro, os exilados que retornaram. Segundo, gentios convertidos, pessoas que abandonaram práticas impuras para seguir o Deus de Israel, versículo 21. Isso mostra que o culto não era exclusivo. Havia abertura para quem quisesse se purificar e seguir o Deus verdadeiro. O detalhe final: o coração do rei. O texto diz que Deus mudou o coração do rei da Assíria, uma expressão provável para o rei persa ou para o império que dominara a Assíria anteriormente. Deus moveu o rei a favorecer o povo e dar força para a reconstrução. Significado espiritual: Deus trabalha no invisível, mudando até corações de reis. A verdadeira alegria vem quando Deus restaura a vida espiritual do seu povo. Celebração após luta revela: a obra de Deus termina em alegria. Resumo do significado de Esdras 6. Primeiro, Deus confirma sua palavra, o decreto de Ciro. Segundo, Deus transforma a oposição em apoio, Tatenai vira cooperador. Terceiro, Deus usa reis estrangeiros para abençoar seu povo, Dário. Quarto, a obra é concluída pela perseverança dos judeus e pela pregação profética. Quinto, a restauração espiritual e alegria, templo dedicado e Páscoa celebrada. Sexto, Deus muda corações e abre portas quando seu povo está firme. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!